A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Ficar de pé, amém? Você pode abrir a sua palavra de vida no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. A gente vai ler só 2 versos em Êxodo 20. Êxodo, capítulo 20. A gente vai ler o verso 1 e vai ler o verso 2. Êxodo, capítulo 20. O título da mensagem é Amando a Lei de Deus. Êxodo 20. Passou Gênesis, o outro livro é Êxodo, é o segundo livro. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 20. O título é Amando a Lei de Deus, Êxodo 20, capítulo 1, Amando a Lei de Deus é o título da mensagem, o livro é o livro de Êxodo, o capítulo é o capítulo 20, os versos são verso 1 e verso 2. Diz assim, Êxodo 20, verso 1. Então Deus falou todas estas palavras. Verso 2. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Novamente, título da mensagem, Amando a Lei de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 20, verso 1. Então Deus falou todas estas palavras. Verso 2 de Êxodo 20. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus bendito, Deus amado, louvado e engrandecido seja seu santo nome. Que nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações, possa falar à nossa vida, possa descortinar, Senhor, em nós, Senhor, algumas coisas que temos, às vezes, que nos fazem distanciarmos de Ti, simplesmente, às vezes, Senhor, porque ou esquecemos, ou porque não nos lembramos, ou até mesmo, Senhor, porque ignoramos quem Tu és, o que Tu fazes e o que Tu desejas de nós, Pai. Então que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa tocar em nossa vida, Pai, possa tratar de nós nessa manhã, a fim de que possamos sair daqui revestidos, Senhor, de algo tremendo, de algo novo, Senhor, vindo da Tua santa palavra, vindo, Pai, daquilo que Tu tens de melhor, Senhor, que são os Seus escritos, que trazem transformação, libertação,
cura para a vida de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe sair daqui, Senhor, sem sermos transformados por esses escritos, Senhor. Que não saiamos daqui, Senhor, da mesma maneira que chegamos, Senhor, mas não, Senhor, que a nossa fé seja desenvolvida nesse momento, Pai, através da Tua Santa Palavra, para que a gente possa prosseguir, seguir caminhando, Senhor, essa caminhada de fé, essa caminhada de amor, ciente, Senhor, que Tu és um Deus, Senhor, um Deus que é um Deus galardeador, e que é um Deus que nos ama, Pai, e que porque o Senhor nos ama, Senhor, nós somos não vencedores, mas muito mais que vencedores em Seu Filho amado Jesus Cristo. Que eu não seja um empecilho, Senhor, nesse momento, que eu seja apenas um carteiro, alguém que vai entregar a Sua mensagem, sem colocar um ai, um tio, que seja, Pai, que não seja da Tua vontade, Pai. Então, fala aos nossos corações, não haja desvio, Senhor, de atenção de nenhum dos meus irmãos nesse momento, para a honra e glória do Seu santo nome. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo. Que todos digam amém e amém, podeis assentar. Quando nós olhamos para esse livro e de modo particular para essa passagem, o que nós vemos é que a partir daquilo que Deus realizou, redimindo o seu povo do Egito, Ele então começa a formar. E o que Ele começa a formar a partir daquilo que Ele redime o seu povo saindo ele do Egito? Ele começa a formar uma nova sociedade. Esse povo, descendente de Abraão, herdeiros da promessa com os patriarcas, os ancestrais desse povo, eles desceram para o Egito, cerca de mais ou menos 100 pessoas, um grupo razoavelmente pequeno, ainda em formato de tribos familiares. Depois de um longo tempo lá no Egito, já àquela altura não mais tribos, não mais esse número e essa quantidade de pessoas, mas uma quantidade de uma nação poderosa, mas subjugada e escravizada. Essa começa a clamar para que Deus pudesse então redimi-los daquela situação, da situação do jugo, da situação da escravidão que eles passavam na terra do Egito. Um faraó que não sabia, não conhecia José, um governador hebreu que governou o Egito, ele então começou a subjugar essa nação. Esse povo que foi apenas com 100 pessoas e cresceu, desenvolveu, ele subjuga esse povo. Esse povo agora escravizado depois de séculos, se encontrava numa situação subjugados, escravizados. Então, esse povo começa a clamar e Deus lá do seu alto e do seu sublime trono, Ele ouve o clamor desse povo. Então o próprio Deus, ele desce e ele regimenta Moisés, assim como seu irmão Arão, e ele promove então, depois de muita dureza de coração do faraó, a condução desse povo para a redenção rumo à terra prometida, rumo à volta à terra que já era de propriedade desse povo, rumo de volta à sua casa. Mas, uma vez que Deus está formando uma nova sociedade, Deus revela então a sua eleição, Deus revela então a sua tarefa, Deus revela o alvo e objetivo para o que tem com essa nova sociedade. Essa nova sociedade, então, ela recebe de Deus um padrão. Ela recebe de Deus uma norma que versa sobre a relação dessa nova sociedade com Deus e a relação dessa nova sociedade com os seus irmãos, a começar pela família. Os filhos devem honrar os pais. Na sequência de Êxodo 20, você vai ver lá os 10 mandamentos. E eu só li esses 2 primeiros versos que falam um pouco antes sobre esses 10 mandamentos. É a partir daí, então, que Deus começa a revelar essas relações interpessoais, o que Ele espera dessas relações interpessoais. Num primeiro momento, a relação
com Deus, nos primeiros 4 mandamentos, depois 6 mandamentos que falam sobre o povo nesse contexto, no contexto dessa nova sociedade. Mas, pastor, precisava disso? Precisava Deus, então, promover regras e normas para esse povo? Qual é a importância disso tudo, pastor? Meu irmão, minha irmã, o povo saía de uma terra pagã. O povo tinha vícios, o povo tinha hábitos, suas crenças, seus costumes, as suas adorações, as suas divindades. E mesmo que o povo tivesse vivido ali durante séculos e tivesse esperança nesse Deus maravilhoso, acontece que ainda havia resquícios também de paganismo, que acaba levando sempre o povo de Deus a lugares ruins. O povo, então, estava sendo tirado do contexto onde havia essa influência pagã. E ele não estava sendo levado para um lugar, para uma terra diferente, não. Ele estava sendo levado para uma terra igualmente, com essas influências pagãs também. Então o povo estava saindo de um lugar onde a terra era pagã, onde haviam deuses, hábitos, costumes, crenças de vários deuses, e ele estava sendo levado para uma terra onde ele ia encontrar povos iguais, povos também pagãos, povos também que adoravam outros deuses, povos também que tinham costumes, crenças em outras divindades. Então Deus, ele precisa fornecer um padrão para esse povo, uma norma de conduta, de como ele deseja que esse povo viva, uma norma de como ele quer ser cultuado, uma norma de como Deus, o povo, deve proceder diante de Deus, uma norma como seus irmãos devem se relacionar em família, no casamento, no que diz respeito aos bens, em relação à propriedade que será conquistada, a propriedade privada. Deus oferece então um padrão, Deus oferece então uma norma. O reino de Deus, que nos alcança com a sua graça, ele não nos deixa à mercê da nossa sorte. Ele não nos deixa à mercê da nossa própria sorte, vivendo do jeito que a gente pensa que a gente deve viver. Então Deus oferece, portanto, para nós, a sua lei. A sua lei, ela vem como expressão da sua vontade. É da vontade do Senhor. E vem também como expressão do seu caráter, porque é do caráter do Senhor a lei de Deus. A lei de Deus, na realidade, ela revela quem Deus é. Mas é interessante que nesse texto, nessa introdução desses mandamentos, nesses 2 versos que nós lemos, antes de Deus falar das exigências que ele tinha da lei, ou de oferecer essas normas para o povo, Deus, ele começa a falar de si mesmo, de quem ele é, vai falar dos seus dados, dos seus feitos, e sobretudo vai falar da sua graça, daquilo que ele fez na história do povo de Deus. Eu imagino que tem uma razão para isso. Porque quem não compreende quem era, se não compreende qual era a situação, a lei pode gerar algum equívoco no coração das pessoas e gerar, inclusive, um distanciamento, uma falta de afeição, de deleitar-se na lei de Deus. Mas quando se compreende o que foi feito por nós e o que foi feito em nós, então essa lei, ela não nos será um peso, porque essa lei não vem para nos oprimir, mas vem para facilitar, para nos revelar o como Deus quer ser servido, o como nós devemos nos relacionar com Ele e com os nossos semelhantes. Tem gente que tem problema com essa situação da lei. Tem gente que tem um problema seríssimo com isso. Ah, não, ela foi revogada. Não, a lei era muito dura. Não, porque a lei de Deus... Meu irmão, se você conseguir compreender que a lei veio por causa da graça do Senhor, vai ficar muito mais fácil você entender a lei.
E você vai ver que essa lei ela não tem nada de opressora. Não tem nada que oprima o povo de Deus. Se nós não entendermos ou não compreendermos qual era a situação, qual era a condição em que o povo se encontrava e na qual nós nos encontrávamos, é possível que nós nos distanciemos. E é possível, portanto, que o resultado dessa não compreensão nossa não faça com que haja um acolhimento devido da palavra de Deus. E isso é importante para a nossa vida cristã. Então, assim, para a gente olhar para esse texto, a gente consegue ver que Deus fala sobre si mesmo e que o povo saiba sobre quem Ele é e sobre aquilo que Ele fez para o povo dentro dessa condição em que o povo estava oprimido, escravizado, sem condição de por si mesmo se livrar daquela condição. Então Deus se dirige ao povo e se revela a Ele para que saibamos quem Ele é. E Deus, nesses 2 versos, Ele fala 3 coisas que Ele é, além de muitas outras. Mas que ao lermos esses 2 versos, fica claro pelas suas próprias palavras. A primeira coisa é que Deus é um Deus que se comunica. Diz lá o verso 1, então Deus falou todas estas palavras. Deus é uma pessoa que fala. Deus, Ele fala de modo proposicional, de modo inteligível, de modo que a comunicação e a verdade daquilo que Deus fala alcança o nosso intelecto. E nós compreendemos o que Ele está falando. E é essa iniciativa de falar, essa iniciativa de ir em direção ao homem, ou nessa relação que se desenvolve nesse contexto da aliança, é sempre vinda de Deus. É sempre de Deus a intenção de ir em encontro ao homem. É sempre a intenção de Deus de ir ao encontro ao homem para falar as palavras que o homem precisa conhecer, precisa saber, precisa ser informado. Deus sempre quer se comunicar. E é Deus sempre que toma essa dianteira de falar com o homem, para falar aquilo que o homem precisa saber, aquilo que o homem precisa conhecer, aquilo que o homem precisa ser informado. Deus é uma pessoa que se comunica. Deus falou ao seu povo, Deus continua falando ao seu povo por meio da sua palavra. Deus quer que ouçamos a sua voz. E ali Deus estava falando com os nossos irmãos, não com palavras vãs, não com palavras quaisquer, não algumas palavras de modo individual, mas sim de modo abrangente, porque Deus é um Deus abrangente, é um Deus de amor. Deus não faz acepção de pessoas de jeito nenhum. As palavras, elas não surgiram de repente no coração de Moisés, e muito menos no coração de Arão. As palavras, elas vieram de Deus, de cima para a terra, de Deus para os homens. Deus fala de modo especial, Ele se dirige ao povo de modo gracioso para lhe comunicar e para lhe recordar quem era o povo, como estava o povo e qual era a condição do povo. Deus falou ao seu povo e Deus continua falando ao seu povo. Deus continua falando ao seu povo. E hoje, Ele nos fala por meio das Escrituras. Ele já nos revelou tudo quanto nós precisamos saber. O problema é que às vezes nós não queremos ouvir. Teimosamente a gente fecha os nossos ouvidos. A gente ignora para não escutar o que Deus está falando. Mas Deus falou e Deus continua ainda a fazê-lo. Deus fala. Deus é uma pessoa que se comunica. E sempre foi assim desde o início. Deus criou todas as coisas por meio da sua fala. A fala de Deus tanto revela a sua personalidade, do seu comunicar, como também revela o seu poder criativo, o seu poder santificador, o seu poder orientador, o seu poder instrutivo.
o seu poder que consola. Deus fala e Deus consola um coração angustiado pela sua palavra. Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Porque Deus falou, Deus fala e Deus vai continuar falando. Escute a voz de Deus. Deus é um Deus que se comunica. Ele já começa falando. Então, Deus falou todas estas palavras. A segunda coisa que Deus demonstra é que Deus é um Deus que requer exclusividade. Deus se revela como um Deus também exclusivo. Na parte 2, no verso A, ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus. Deus mostra a sua exclusividade. Deus reivindica para si a prerrogativa da singularidade e a prerrogativa de ser exclusivo. Deus não disse, olha, eu sou um Senhor dentre outros muitos senhores. Não, ele diz, eu sou o Senhor, teu Deus. Aqui o artigo, ele é definido. Porque se aqui tivéssemos um artigo indefinido, teríamos uma ideia de que Deus é mais um entre muitos outros senhores. E isso, meu irmão, ele não disse. E isso ele não é. Ele evoca para si a exclusividade de ser o Senhor Deus. O Senhor da aliança, o Senhor pactual, o Senhor que chama o seu povo, que fala com o seu povo, que redime um povo para si e que, portanto, ele tem para esse povo a bênção e o privilégio para ser o proprietário desse povo. E esse aspecto da exclusividade de Deus, ele é muito importante. Naquele contexto, então, mais ainda. Um contexto onde o povo sai de uma terra politeísta para caminhar até onde estava outra terra, onde havia o politeísmo. Onde o politeísmo era vigente. E veja bem, no Egito, Deus venceu as divindades dos egípcios com cada praga enviada. Cada praga tinha muito mais a função de acabar com a ideia de que os deuses egípcios não passavam de estruturas de pensamento. Deus então exerceu juízo lá no Egito contra essas supostas divindades. Mas havia possibilidade, grande possibilidade, do resquício do paganismo presente na caminhada daquele povo até a Terra Prometida. Possivelmente havia resquício do paganismo no coração daquele povo que caminhava para a Terra Prometida, nas vestes do povo, na indumentária do povo. Então esse povo, ele precisava entender desde o início, desde o começo, que Deus é exclusivo. E essa exclusividade de Deus, por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não aceita parceria na redenção. Ele é o Senhor teu Deus que te tirou da casa do Egito, da casa da servidão. O caminho tinha como destino uma terra politeísta. E é preciso saber, então, que Deus, ele é exclusivo. E mais, não é o fato só dele ser exclusivo. Ele exige essa exclusividade na adoração também. Para que o povo não caia na armadilha da religião humanística e pagã. Eu sou o Senhor. Deus. Eu falei isso para a pessoa ontem. Não adianta abraçar, dar a mão para o diabo e a mão para Deus. Deus não aceita coração dividido. Deus não aceita parceria. Deus não aceita isso. Ele não tem conversa com Deus. Ele quer exclusividade. Você não pode se achegar a Deus, adorar a Deus e ainda ter o coração dividido. Metade se dedica para Deus e metade quer se dedicar a divindades que são fabricadas na sua mente.
que são obras da sua imaginação ou da imaginação do homem, fruto das mãos do homem. Deus não aceita isso. Deus é exclusivo e Ele requer essa exclusividade para Ele. E quando eu falo de exclusividade, eu não falo apenas de divindades como deuses. Deus não divide a glória dele com seu amor, com seu cônjuge. Deus não divide a glória dele, o seu amor com seus filhos. Deus não divide a glória dele, a exclusividade dele, com o seu trabalho e com o amor que você tem pelo dinheiro. Deus não divide a glória dele com as divindades das riquezas que você pensa que você tem. Deus não divide. Deus não aceita parceria. Eu sou o Senhor. Deus diz: eu sou o dono de vocês. Exclusivamente Deus é o dono do seu povo. E ponto final. O povo é duro. Quanto tempo já se passou e o povo continua dividindo o seu coração? Deus não é parceiro de ninguém, não. Na sua glória. Deus não faz parceria, não. A terceira coisa é que Deus é um Deus redentor. Deus se revela também como um Deus redentor. Lá no verso 2 ele diz: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Sabe o que Deus está falando? Vocês não colaboraram com nada. Vocês não fizeram nada. Não houve cooperação de vocês para nada. Não houve nada que vocês pudessem fazer para que a redenção de vocês fosse efetivada. Por isso é que Deus é exclusivo. Porque a obra da redenção é só Ele que pode fazer. É só Ele quem faz. É só Ele quem efetiva. Aliás, se Deus não tivesse efetivado a redenção do povo, tirado o povo com a mão poderosa, com o braço forte do Egito, o povo não teria saído. Até porque, à medida que a coisa ficava mais difícil, à medida que a coisa ficava mais estreita, o coração de Faraó endurecia. Cada vez que Moisés falava com o Faraó que Deus havia mandado liberar o povo, o coração de Faraó endurecia. E o povo ficava temeroso, querendo ficar no Egito. À medida que a coisa estreitava na relação da libertação do povo, o próprio povo queria ficar no Egito. Quanta gente quer ficar no Egito até hoje? É melhor ficar aqui. É melhor morrer aqui. Vamos ficar por aqui mesmo. Aqui tá bom, o mundo aqui é tranquilão. Pô, não mato, não roubo, não fumo, não cheiro. Tô de boa. Tá legal ficar aqui. O povo tinha afeição por aquele contexto. Tá bom ser subjugado, escravizado. Tinha medo da opressão, mas tinha medo também de sair. Medo daquilo que se faz. Mas Deus exige que o povo saia. Mas o coração do povo ainda estava apegado ao Egito. Afeiçoado ao Egito. Tem gente que não consegue sair do Egito. E não tem tempo de crente não, meu irmão. Tempo de crente, tempo de igreja, tempo de... Não tem nada disso. Tem gente que não consegue. Parece que, sabe? Parece que Deus, a obra redentora dele, nada é a mesma coisa. A boca fala uma coisa e o coração sente outra. Se Deus não tivesse agido, nada teria acontecido. Se Deus não tivesse agido, não teria acontecido a redenção. Deus fala: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vocês que estão aí, não teriam condição de sair daí. Vocês não teriam condição de romper com essa estrutura
Vocês não tinham condições de romper com esse poder. Não tinham condição de vencer essa situação na qual vocês se encontravam. Fui eu. Fui eu quem tirei vocês daí. E Deus, com isso, Deus revela onde estava o povo. E o povo precisa ter e rememorar isso, meu irmão. O povo precisa. Te tirei da terra do Egito. Porque fazer menção do lugar é também fazer menção do tempo. Da jornada que foi da duração do cativeiro, da escravidão. É bom que vocês saibam aonde vocês estavam. Eu vou falar uma coisa para você, eu não tenho apreço nenhum de falar da minha vida pregressa. Eu, Marcelo. A minha retirada nojenta desse mundo para o reino da luz. Eu não me alegro com o que eu fiz, não. Eu não me alegro. Eu não me alegro com o que eu plantei, que até hoje, mesmo depois de décadas, eu sofro consequência, principalmente meu corpo. De tanta droga que eu consumi. Eu quase nunca fiz menção de onde Jesus me tirou de modo específico. Porque não convém eu ficar mencionando. Mas é necessário e é importante para mim que eu não me esqueça de onde eu fui tirado. Eu não preciso ficar falando de onde Deus me tirou. Eu não gosto nem de ouvir testemunho. Eu não gosto de ir na igreja que eu ouço testemunho. De, o irmão vai testemunhar. Eu não quero saber. Eu quero saber. O meu já é triste. O meu testemunho já é horroroso. Eu não gosto nem de lembrar dele. Mas eu tenho a plena convicção da importância de que eu não posso me esquecer de onde Deus me tirou. É importante que essas memórias não sejam apagadas. Sabe para quê? Para que eu não esqueça o preço pela minha redenção. Para que eu não esqueça o preço que Deus pagou pela minha redenção. Um povo que não tem memória, ele não tem história para contar. Sendo assim, ele não tem nada para contar. Você não pode se esquecer do lugar onde você estava. Você não precisa ficar detalhando para as pessoas de como era, mas é importante que você não se esqueça. Porque a compreensão do lugar onde você estava aprisionado, humilhado, escravizado, faz com que você tenha um coração mais grato, mais apegado a Deus e à lei de Deus. E a não compreensão disso pode fazer com que você pense que a lei é um peso. Esse é o grande problema. E veja bem, para analisar um pouquinho. De repente você tem trocentos anos aí de evangelho e não parou para pensar. Lá no Egito, Faraó também tinha leis. E o povo tinha que cumprir aquelas leis. Agora, porque Deus fez leis, ou porque Deus tirou, agora é bagunça? Faraó também tinha as normas. E as normas versavam sobre o trabalho forçado, sobre a escravidão, sobre a humilhação do povo. Sem Deus no contexto hostil. E o povo precisando de redenção. Deus fala, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus fala da casa da servidão, que demonstra qual era a condição do seu povo. Uma condição degradante. Deus diz para aquelas pessoas que vocês eram escravos lá. Lembrem-se como vocês eram tratados lá, trabalhando debaixo da chibata de Faraó. E quando vocês não tinham condição de quebrar essa corrente, de desamarrar essas amarras da escravidão, fui eu que agi. Você não tem nada a ver com isso, não. Fui eu que agi. Fui eu que intervi. Fui eu que despedacei as correntes. Fui eu que cortei as amarras. Fui eu que coloquei vocês, escravizados, em liberdade, para me servir em amor e gratidão. Deus redime um povo para servir a Ele em amor e em gratidão. Quantos de nós não somos apegados a Deus em amor?
Quantos de nós não somos gratos a Deus por tudo que Ele fez em nossa vida? Nós temos que nos lembrar todos os dias, que o Senhor nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Veja que com isso Deus prepara o coração do povo. Ele inunda o coração do povo com a verdade da graça, com a verdade de quem Ele é, para que o povo então perceba que, portanto, não pode adorar outros deuses. Não se pode construir imagem, escultura. Não se deve profanar o nome de Deus. Deve-se reservar um dia para se dedicar um culto a Deus. E isso só é possível quando a gente compreende o que Deus fez em cada um de nós. Quando a gente compreende o que Deus fez por mim em Jesus Cristo, o seu Filho bendito e Salvador, que se fez servo, que se humilhou, obedeceu, enfrentou a morte de cruz, para nos resgatar de lá, para nos tirar de onde nós estávamos, para nos transportar daquela condição de escravo que era do pecado, do mundo e do diabo, para transportar cada um de nós para o reino do Filho do seu amor, para que nós possamos governar com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Você sabe por que nós somos tão arredios com esse coração teimoso, que não se encanta, que não tem apreço pela lei de Deus, que não nos é dada para nos oprimir, mas para mostrar um novo caminho para se relacionar com Ele e com o outro? É porque às vezes, meu irmão, nos falta compreensão de quem nós éramos. A gente esquece. É fácil esquecer, né? É fácil esquecer qual era a sua condição. Mas quando a gente compreende isso, aí a gente tem afeição, tem apreço pela lei. Porque não é nada para conquistar para nós. Porque Deus já nos deu tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita. O nosso apreço pela lei de Deus agora é para guardar, é para observar, tem a ver com gratidão, tem a ver com decisão. Andar diante de Deus em novidade de vida, com o coração se regozija na lei. Porque a lei revela a sua vontade. Porque a lei revela seu caráter santo. Porque a lei revela o quão Ele é justo e gracioso. E você, meu irmão, não se esqueça de quem você era. Que você não esqueça da sua condição. E ao perceber e ao compreender quem você é agora em Cristo, ao perceber agora seu status em Cristo Jesus, você é filho de Deus, por meio da adoção em Cristo Jesus. Então, você deve se regozijar no Senhor e na lei do Senhor. Ame ao Senhor. E amando ao Senhor, você vai amar igualmente a sua lei. Qual é a dificuldade disso? Zero.